Fala torcedor rubro-negro, já deixa o like agora para fortalecer o canal, se inscreve se ainda não é inscro porque a informação que voltou a circular com força total nos bastidores do futebol reacendeu um alerta gigantesco no mercado. Jorge Paulo Lemann reapareceu de forma estratégica em conversas ligadas ao Flamengo, e isso pode mudar completamente os rumos políticos, financeiros e estruturais do clube nos próximos anos. O nome de Lemann nunca foi comum no noticiário rubro-negro. Diferente de outros bilionários mais midiáticos, ele sempre operou no mais absoluto silêncio, longe dos holofotes do futebol, focado em seus impérios globais, investimentos estratégicos e movimentos de longo prazo. Justamente por isso, quando o nome dele começa a circular em ambientes ligados ao Flamengo, o sinal de alerta dispara imediatamente. Nos últimos dias, reuniões discretas envolvendo representantes do mercado financeiro, fundos ligados ao esporte e interlocutores próximos ao clube chamaram atenção por um detalhe específico: o perfil dos participantes. Pessoas que não costumam frequentar mesas de negociação comuns do futebol, mas sim ambientes de grandes aquisições corporativas, fusões, participações acionárias e estruturas de governança pesada. E é exatamente esse tipo de ambiente que sempre marcou a trajetória de Lemann. Fontes de bastidores apontam que o movimento não envolve, pelo menos neste momento, compra direta de ativos esportivos tradicionais. O interesse não estaria em simplesmente bancar elenco ou patrocínio de camisa. O que se discute é algo muito mais estrutural, profundo e de longo prazo, ligado ao modelo de gestão, governança, transformação administrativa e expansão institucional do clube. Isso por si só já muda completamente o jogo. Quando um empresário desse porte entra em cena, a lógica deixa de ser apenas futebol. Passa a ser visão de negócio em escala mundial. E o Flamengo, hoje, é talvez o único clube da América do Sul que reúne 3 requisitos que esse perfil de investidor normalmente exige: marca extremamente forte, base de consumidores gigantesca e potencial de expansão ainda subexplorado fora do Brasil. Esse é exatamente o tipo de ativo que atrai grupos desse nível. A reaproximação, segundo apurações de bastidores, teria começado de forma indireta, através de intermediários ligados a projetos de educação esportiva, gestão profissional de clubes e modelos híbridos entre associação e empresa. Não se trata ainda de SAF tradicional, mas de estruturas modernas de governança e investimento institucional. E aqui mora o ponto mais sensível de toda essa história. O Flamengo, historicamente, sempre foi muito resistente a qualquer modelo que pudesse ser interpretado como abertura de capital, venda de controle ou transformação completa em empresa. Esse debate existe, mas sempre foi tratado com extrema cautela. A entrada de um investidor com perfil como o de Lemann reaquece esse debate em um nível completamente novo. Não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de modelo de poder. O movimento que surgiu nos bastidores aponta para estudos envolvendo reestruturação de governança, criação de braços empresariais mais independentes, modelos de investimento externo sem perda formal de controle associativo e profissionalização ainda mais agressiva da gestão. Tudo isso sem, em tese, mexer diretamente no estatuto do clube no curto prazo, mas abrindo caminho para uma transformação profunda no médio e longo prazo. Nos corredores políticos do Flamengo, a informação caiu como uma bomba silenciosa. Não houve anúncio, não houve comunicado, não houve nota oficial. Mas o simples fato de esse nome voltar a circular foi suficiente para mobilizar conselheiros, grupos políticos e lideranças internas. Alguns enxergam essa possível aproximação como a oportunidade definitiva de blindar financeiramente o clube para as próximas décadas. Outros veem como um risco institucional enorme, que pode alterar para sempre a natureza popular e associativa do Flamengo. O choque de visões é inevitável. Outro ponto que chama atenção é o timing desse reaparecimento. Ele acontece justamente em um momento em que o Flamengo discute projetos gigantes: estádio próprio, internacionalização da marca, reestruturação de receitas de mídia, expansão do futebol para outros mercados e consolidação como potência global fora da Europa. Esses são exatamente os tipos de projetos que exigem não só caixa, mas também know-how empresarial em escala mundial. E isso é o que esse perfil de investidor sabe fazer como poucos. Nos bastidores do futebol brasileiro, o movimento também causou impacto imediato. Dirigentes de outros clubes, agentes do mercado e investidores passaram a olhar para o Flamengo com ainda mais atenção. Porque quando alguém desse porte se movimenta, normalmente não é para reuniões protocolares. É porque algo grande está em estudo. E quando algo grande está em estudo envolvendo o Flamengo, toda a estrutura do futebol nacional passa a se reorganizar em torno disso. Outro detalhe importante: até agora, nada aponta para uma movimentação no futebol em si, como compra de jogadores, patrocínios pontuais ou ações de marketing visíveis. O movimento é silencioso,
técnico, estratégico, típico de quem opera nos bastidores dos grandes negócios, não no palco do espetáculo. Isso aumenta ainda mais a tensão, porque o torcedor está acostumado a notícias de reforços, patrocínios, contratos de camisa. Mas aqui estamos falando de algo que pode mexer na alma administrativa do clube, no modelo de poder, nos fluxos de decisão e no futuro institucional do Flamengo. É por isso que internamente o assunto vem sendo tratado com extremo cuidado. Nada está sendo conduzido de forma acelerada. Nada está sendo divulgado oficialmente. Nada está fechado. Mas a movimentação existe. E o simples fato de ela existir já muda o peso das conversas nos bastidores. No campo esportivo, os impactos de um eventual avanço desse tipo de projeto seriam indiretos no início, mas profundos com o tempo. Um Flamengo com gestão ainda mais profissionalizada, acesso a estruturas globais de negócio e modelos financeiros mais sofisticados tende a ganhar ainda mais estabilidade, previsibilidade e capacidade de planejamento de longo prazo. Isso significa projetos mais sólidos, menos dependência de receitas voláteis, melhor blindagem contra crises e maior poder de retenção de talentos. Mas também significa cobrança por resultados em padrão corporativo, onde erro custa caro e improviso não tem espaço. O clube entraria definitivamente em uma prateleira de gestão ainda mais elevada, comparável aos grandes conglomerados esportivos do mundo. Nos bastidores políticos, a tensão deve aumentar nas próximas semanas. Grupos favoráveis a uma entrada mais técnica e empresarial enxergam esse movimento como uma chance histórica. Grupos mais tradicionais veem como um risco a identidade associativa construída ao longo de mais de um século. Essa disputa de visões promete ganhar força, mesmo que de forma silenciosa nos primeiros momentos. A grande verdade é que o Flamengo hoje não é mais um clube que pode simplesmente ignorar esse tipo de abordagem. O tamanho que o clube alcançou faz com que investidores de altíssimo nível passem a olhar para ele não como paixão, mas como ativo estratégico global. E isso muda todas as regras do jogo. Nada ainda é definitivo. Nada está assinado. Nada foi anunciado. Mas o reaparecimento de Jorge Paulo Lemann nos bastidores do Flamengo não é um detalhe qualquer. É um sinal claro de que o clube entrou definitivamente no radar dos maiores nomes do capitalismo brasileiro em um nível que vai muito além do futebol. No segundo bloco, eu vou te mostrar quais são os possíveis modelos que estão sendo estudados. Quais riscos institucionais estão sobre a mesa? Como isso pode impactar diretamente o futebol, o estádio e a política interna? E por que esse movimento pode ser um divisor de águas na história do Flamengo fora de campo? Seguimos agora com o segundo bloco desse movimento estratégico que colocou novamente Jorge Paulo Lemann no radar do Flamengo, porque aqui entram os modelos reais em estudo, os riscos institucionais e os cenários que podem redesenhar o futuro do clube fora de campo. O ponto central de toda essa movimentação gira em torno de modelo de participação sem perda formal de controle. Diferente do que aconteceu com vários clubes brasileiros que viraram SAF de forma direta, o que se estuda nos bastidores do Flamengo é um formato híbrido, onde o clube permaneceria associativo, mas criaria braços empresariais independentes para explorar ativos estratégicos. Esses ativos incluem estádio próprio, direitos de mídia internacionais, operações comerciais globais, licenciamento de marca, base de dados e engajamento digital, e até projetos educacionais e de formação ligados ao futebol. O interesse de um grupo ligado ao perfil de Jorge Paulo Lemann estaria exatamente nesses braços empresariais, e não no futebol em si de forma direta. Ou seja, o modelo discutido não seria comprar o Flamengo, mas sim se tornar sócio estratégico de áreas específicas do ecossistema rubro-negro. Isso é extremamente sofisticado. E também extremamente delicado. Porque, na prática, mesmo sem mexer no estatuto de imediato, esse modelo cria centros de poder econômico paralelos dentro da estrutura do clube. Esses centros passam a ter contratos de longo prazo, metas de rentabilidade, compromissos financeiros e governança própria. E, com o tempo, o peso dessas operações pode se tornar maior do que o próprio futebol em termos de receita. Internamente, esse é um dos maiores pontos de resistência. O receio de parte dos dirigentes e conselheiros é que, aos poucos, o futebol passe a ser apenas uma engrenagem dentro de uma estrutura empresarial muito maior, onde decisões esportivas comecem a ser influenciadas por interesses financeiros de investidores externos. Esse é o fantasma que ronda qualquer clube que começa esse tipo de transição. Por outro lado, os defensores do modelo argumentam que o futebol moderno já funciona assim, só que na informalidade. Hoje, o Flamengo já depende fortemente de contratos de mídia, patrocínios globais, direitos comerciais e operações que nada têm de românticas.
A diferença é que, nesse novo formato, tudo passaria a ser mais transparente, auditado e profissionalizado. Outro modelo que também aparece nos estudos é o de fundos de investimento em projetos específicos, como construção e exploração do estádio, centros de treinamento avançados, academias internacionais, expansão do Flamengo em mercados da América do Norte, Europa e Ásia. Nesse formato, o investidor não entra na estrutura central do clube, mas financia projetos específicos em troca de participação nos lucros desses empreendimentos. Isso diminui o risco institucional direto, mas cria amarras contratuais de longo prazo. No campo dos riscos, o principal deles é a perda de flexibilidade política e administrativa. Um Flamengo que passa a operar com grandes investidores estratégicos precisa respeitar contratos rígidos, metas financeiras, cronogramas e entregas. Isso reduz a margem para decisões puramente políticas ou passionais, algo muito comum no futebol brasileiro. A cultura do improviso simplesmente deixa de existir. Outro risco pesado é o da judicialização futura. Contratos desse porte atravessam gestões e gerações de dirigentes. Se, lá na frente, houver ruptura, divergência de interpretação ou crise financeira, o clube pode se ver envolvido em disputas bilionárias nos tribunais, inclusive internacionais. Isso já aconteceu em outros países com clubes que fizeram movimentos parecidos. Há também o risco do alinhamento de interesses no longo prazo. O que é estratégico para um investidor hoje pode deixar de ser amanhã. Se, daqui a 10 ou 15 anos, as prioridades do grupo mudarem, o Flamengo pode ficar preso a estruturas que já não fazem mais sentido para ele. Por isso, os contratos em estudo são desenhados com cláusulas de saída, recompra, revisão periódica e limites de participação. Nada pode ser eterno. No futebol, o impacto direto de um avanço desse projeto seria gradual. No primeiro momento, não haveria uma explosão imediata de contratações ou mudanças bruscas no elenco. O efeito real estaria na capacidade de planejamento de longo prazo, com orçamento mais previsível, blindagem contra crises econômicas e maior poder de investimento estrutural. Com o tempo, isso se traduz em retenção de jogadores por mais tempo, contratações mais estratégicas, menor dependência de venda de atletas às pressas e maior competitividade constante. Ou seja, menos picos e vales, mais regularidade no alto nível. Mas também viria a cobrança corporativa por resultados. Num ambiente desse tipo, não existe paciência para projetos que não entregam performance. O técnico passa a ser cobrado como executivo. O departamento de futebol passa a ser cobrado como unidade de negócios. E isso muda completamente a pressão interna. No projeto do estádio, esse tipo de investidor poderia ser decisivo. O Flamengo ganharia acesso a modelos internacionais de exploração comercial, gestão profissional de arenas, parcerias globais para eventos e fontes de financiamento com juros muito menores que os praticados no Brasil. Isso poderia viabilizar um estádio mais moderno, mais barato no custo final e muito mais rentável na operação. Mas, novamente, isso viria com divisão de receitas e contratos de décadas. Na política interna, o clima promete esquentar. O simples avanço dessas conversas já cria grupos fortemente favoráveis, grupos completamente contrários, e um enorme contingente de indecisos que aguardam mais detalhes. Isso deve impactar diretamente futuras eleições no clube, alianças políticas e até a formação de chapas. O Flamengo entra, aos poucos, em uma nova era de debates que vão muito além de contratar ou não um centroavante. O que está em jogo é quem manda, como manda, e até onde vai o poder dentro do clube. O torcedor, muitas vezes, só vê esse tipo de movimento quando os efeitos já estão visíveis em campo. Mas o jogo real acontece anos antes, nessas mesas silenciosas, nessas reuniões fechadas, nesses estudos técnicos que quase ninguém fica sabendo. E agora, o Flamengo está exatamente no meio desse tabuleiro. Nada, até este momento, aponta para anúncio imediato. Nada está fechado. Nada foi oficialmente confirmado. Mas a presença do nome de Jorge Paulo Lemann nesse contexto indica que o Flamengo passou a ser tratado definitivamente como ativo estratégico de nível global, não apenas como clube de futebol. Esse é um novo patamar. E todo novo patamar traz oportunidades gigantescas e riscos igualmente gigantescos. O futuro vai depender da lucidez de quem sentar na mesa de decisão. Fala torcedor rubro-negro, se você chegou até aqui nesse segundo bloco, já deixa o like para fortalecer demais o canal. Se inscreve se ainda não é inscrito porque os bastidores do Flamengo estão mais quentes do que nunca e qualquer decisão agora pode mudar décadas de história do clube.
Ativa o sino porque essa novela estratégica está só começando.